povo! A universidade onde eu estudei tem um campus avançado lá no Pará, numa cidade que chama-se Oriximiná. O nome é meio difícil de falar, mas a cidade, pelo menos 35 anos atrás, era um ovinho às margens do rio Trombetas. Todos os meses uma equipe da universidade ia para lá e essa equipe envolvia pessoas de várias áreas de atuação. Na minha equipe foram um médico residente da ginecologia, um interno da nefrologia, um interno da neurologia, eu que era uma enfermeira do último ano, não era para eu ter ido no último ano, era para eu ter ido antes. Mas como eu não queria abrir mão daqueles estágios todos que eu fazia, que eram remunerados, que eu precisava daquele dinheiro para poder me manter na universidade, eu não quis ir antes, eu só consegui mesmo ir no final do curso. E isso foi em 1981. Uma estudante de enfermagem, acho que do segundo ou terceiro ano, um aluno da matemática, um aluno da geografia, um aluno de português, da faculdade de letras, eu acho, e 2 alunos da escola de veterinária. Então nós fomos para lá e nós formamos a 110ª equipe da universidade. A nossa saída foi pela extinta Transbrasil. Nós fomos para Brasília, do Rio de Janeiro para Brasília, num voo que eu não entendo muito bem porquê. Não tinha quase ninguém dentro do avião, praticamente éramos só nós. Eu não me lembro qual era o modelo do avião, não me lembro nada disso. Eu me lembro que era só gente e que naquele tempo serviam a bordo tudo que você queria, imagina, era assim, parecia que você estava na primeira classe, mesmo que você estivesse lá no rabo do avião. E os meninos que viajaram com a gente, nós éramos só 3 meninas, era eu, a outra aluna de enfermagem, interna da neurologia. Os meninos se acabaram de beber no voo, beberam tudo que eles quiseram. Tomaram vinho, tomaram cerveja, sei lá mais o que. Eu sei que quando chegamos em Brasília, fizemos uma escala e depois fomos direto para Belém. Nossa, demorou pra caramba para chegar lá, em Belém. Chegamos em Belém, era um calor, um calor. Ô gente, que lugar quente aquele, socorro. E nós passamos acho que 1 ou 2 dias por lá, até que o avião da FAB, que ia nos levar para Oriximiná, estivesse pronto, porque também tinha que ter uma coincidência de datas. A equipe que estava em Oriximiná precisava estar pronta para ir embora, porque o avião que ia nos levar para lá ia trazê-los de volta para Belém no dia seguinte de manhã. Não sei quantos dias depois, 1 ou 2, nós estávamos lá na base aérea lá de Belém para pegar um avião para ir para Oriximiná. Mas, gente, eu nunca tinha andado de avião antes, eu só andei naquele trecho do Rio de Janeiro para Brasília e de Brasília para Belém. Tô achando que a gente ia naquela mesma mordomia, né? Que a gente foi até lá. Que nada, nós fomos num avião da FAB, um tal de um C-47, que era um avião de carga, que não tinha aquelas poltronas confortáveis que a gente foi na ida. Tinha um banco, sabe aqueles filmes que a gente vê de guerra, que tem um bancão de cada lado, assim? Com uns ganchos que os paraquedistas ficam pendurados naquele negócio ali, ficam se segurando naquele negócio? Era assim. Era aqueles bancos com estofamento, com uma almofadinha fininha, de corino, e a gente ia sentado naquele negócio segurando. Tinha cinto de segurança também. Não existia ar-condicionado no avião. O avião voava abaixo e nos vidros tinham umas rolhas grandes assim, que quando estava muito quente a gente abria um pouquinho, refrescava lá dentro e fechava ele. Tinha horas que ele voava sobre a floresta, mas tão baixinho que a sensação que dava era que se a gente enfiasse a mão por aquele buraco, a gente conseguia arrancar folha das árvores. Gente, dava um medo aquilo, que vocês não têm noção. Diferente do voo da Transbrasil, junto com a gente no avião, estava indo muita coisa para a cidade de suprimentos, entre medicação para a unidade, que a gente tinha um hospital lá. Produtos para o comércio de lá, que era bem pequenininho, mas as coisas, nem tudo chegava de barco pelo rio, algumas coisas vinham de avião, dependendo da necessidade delas.
e alguns passageiros. Entre esses passageiros VIP, tinha algumas gaiolas gigantescas cheias de galinha, tinha porco, não sei. Eu sei que foram 3 horas dentro daquele teco-teco, voando em cima da floresta. Todo mundo que já estava, passaram os dias em Belém enchendo o latão. Eu não bebo nada, eu sou muito patife para álcool. Mas a minha equipe não era brincadeira não. O povo ali tinha um pé de cana, viu? Eu sei que a gente foi todo mundo enjoado, neguinho querendo vomitar a viagem inteira, aquelas galinhas, porco, e todo mundo junto dentro do avião, e o troço chacoalhando para tudo quanto é lado. Enfim, o piloto chegou pra gente, tinha 2, o piloto e o copiloto. Ele falou assim, estamos chegando. Aí alguém resolveu ir lá na frente e perguntar pra ele, ai, cadê a cidade? E voltou lívido lá da frente do avião. Aí a gente pergunta, você tá passando mal também? Não, o piloto mostrou pra mim onde a gente vai pousar. Gente, é uma clareira na floresta. Aí pronto, né? Além daquele cansaço, da náusea, daquele chacoalhado todo do avião, daquele cheiro misturado de tudo quanto é coisa que estava lá dentro, ainda veio um medo pavoroso junto. O avião, de fato, não havia aeroporto na cidade. Eles capinaram lá um pedaço da mata e o avião pousava naquilo ali. Gente, enquanto aquele avião não parou definitivamente, acho que ninguém respirou dentro do avião. O negócio parou. Parou e ninguém se mexia. Ninguém se mexia. Quase assim, perguntando, será que eu tô vivo? Estávamos todos vivos. Passado aquele susto, a gente não sabia o que nos esperava. A equipe que nos antecedeu, que já estava lá há 1 mês, já estava completamente ambientada no lugar, resolveu fazer uma surpresa pra gente. Acho que era o instrutor dos meninos da veterinária tinha ido buscar nossa equipe lá no aeroporto de jipe. Então acho que eram 3 jipes, ele mais algumas pessoas, obviamente, que ele não ia poder dirigir os 3 jipes, né? Então os 3 jipes estavam parados lá. E a gente desceu meio verde, meio roxo, meio amarelo. A gente estava assim, listradinho depois dessa viagem terrível. Cada um carregando a sua malinha e ajudando a carregar os suprimentos que estavam dentro do avião e tal. De repente, saem de dentro do mato aquele monte de gente, todo pintado de preto, fazendo assim... Sabe aquelas brincadeiras de índio que a gente fazia quando era pequenininho? Pois é. Foi um tal de neguinho correr, uns correram de volta para dentro do avião, que era uma escadinha desse tamanho, então era mais difícil voltar pro avião do que correr, sabe-se Deus para onde. Outros correram pro jipe, outros ficaram parados no mesmo lugar. Foi a cena mais esquisita, mais estranha que eu já vi na minha vida. O negócio demorou 30 segundos para a gente conseguir se localizar, porque o povo começou a rir. Os índios todos pintados de preto, não era índio nenhum, era a equipe anterior que resolveu fazer uma surpresa pra gente. Essas foram as nossas boas-vindas em Oriximiná. O cara da veterinária que foi buscar a gente, eu pensei que ele ia ter um derrame de tanto rir. O pessoal que foi buscar a gente com o jipe, né? Todo mundo ria que se acabava. Ou seja, eram, sei lá, 10, 11, 12 pessoas da equipe anterior, que era maior do que a nossa, mas nós, que éramos 10 pessoas, mais os 3 motoristas dos carros, todo mundo empilhado em 3 jipes e mais a nossa bagagem. E a gente assim, meio em estado de choque ainda, não sabia se ria, se chorava. E o povo se acabando de rir da gente, porque a gente tinha levado um susto pavoroso. Imagina, você completamente cosmopolita, mesmo que isso tenha acontecido lá no início dos anos 80, chega na floresta amazônica e sai aquele monte de índios no meio do mato vindo te atacar. Ó, chegamos na unidade, exaustos, todo mundo morto. A unidade, uma casa enorme, assim, como é que era mesmo? Em forma de L, se eu não estou enganada.
Na parte da frente tinha uma parte meio social, assim, tipo sala. Não lembro dessa parte. Eu lembro dessa parte do meio aqui, que tinha uma varanda bem grande e tinha os dois alojamentos, o feminino e o masculino, que era cheio de beliches. E na parte do fundo tinha a cozinha, que era a cozinha da tia Jura, que cuidava da gente lá na unidade, e tinha uma mesa enorme, que era a nossa sala de refeição. No pátio tinha vários cajueiros, era chão de terra no pátio, que essa varanda era aberta para esse pátio. O cajueiro era gigante, assim, bem grandão e cheio de preguiça, sabe? O bichinho preguiça pendurado na árvore lá, andando pra lá e pra cá. Eu nem sei quantas tinha muitas preguiças. Eu sei que nós chegamos, nós éramos só 3 meninas, mas tinha algumas meninas que eram da equipe anterior. Elas nos levaram até o nosso alojamento, nós descobrimos como é que era, né? Aquele monte de beliche, não tinha privacidade zero. Tinha 2 janelas que davam para esse corredor e uma porta no fundo que dava para o banheiro, que era um monte de boxes, assim, que a gente tomava banho ali. Tinha uns nichos grandes com varão, e a gente pendurava o que pudesse pendurar ali, e sobre a prateleira era o nosso armário. Cada uma tinha um nicho daquele para guardar suas coisas. Não era muita coisa, não. Outra menina da enfermagem que foi com a gente, a mala dela foi extraviada em Belém. Ela ficou uma semana sem uma calcinha para vestir. Quer dizer, a gente conseguiu calcinha para ela. Porque eu e a outra menina, além de emprestar roupa para ela, a gente conseguiu na cidade encontrar uma loja desse tamaninho que tinha umas calcinhas daquela de algodão que chega aqui no pescoço, vai até o joelho, e conseguimos comprar algumas coisas para ela. Mas, felizmente, a mala apareceu lá na unidade uma semana depois, eu não tenho ideia, acho que chegou de barco. A Transbrasil conseguiu localizar a mala e chegou de barco lá. Do lado da unidade ficava a escola. Eu confesso que eu não me lembro de nada dessa escola, porque eu estive lá muito poucas vezes. O nosso tempo todo a gente passava no hospital, pelo menos a minha parte da equipe, né? E o hospital ficava em frente à unidade. Eu acho que era como uma casa bem grande, onde os cômodos da frente funcionavam como um ambulatório. Então ali a gente fazia atendimento pré-natal. Como o nosso residente era um ginecologista, toda a parte de pré-natal e atendimento de ginecologia, essas coisas ficou direcionada, ficou agendada para a época que nós estávamos lá. Porque as equipes eram programadas com alguma antecedência, né? Então a gente fazia atendimento de pré-natal, fazia consulta de ginecologia, fazia até acompanhamento de criança recém-nascida. E depois tinham os outros cômodos intermediários, que eram as enfermarias, mas o centro cirúrgico era lá no fundo. Na lateral do terreno do hospital tinha um portãozinho. Gente, vocês não sabem onde esse portão dava. Ele dava no quintal do único bar da cidade. O nome do bar era Bate-Papo e ele ficava na praça principal. Quer dizer, acho que era a única praça, né? A rua do Bate-Papo tinha uma paralela, que era a rua onde tinha a telefônica, acho que não chamava telefônica, não chamava como? Embratel, eu não sei. Eu sei que era o único lugar onde a gente podia telefonar para a família. E a gente ficava ali horas esperando a nossa hora de telefonar, porque eram 2 cabines ou 3, não sei, e a gente tinha que ficar lá esperando a mulher dar autorização pra gente ligar. Não tinha telefone pra tudo quanto é lado, não. Telefone lá era em alguns pouquíssimos lugares. Na unidade a gente não tinha. O diretor da unidade era um médico que acabou virando fazendeiro por lá e ficou por lá mesmo. A mulher dele era uma enfermeira. Não me lembro mais o nome deles, eu sei que ele acabou virando fazendeiro por lá e nunca mais voltou pro Rio. Na casa dele parece que tinha telefone, eu acho que a gente chegou aí na casa desse homem. Era uma casa enorme, muito bacana pro lugar, que só tinha 4, 5 ruas. A rua na beira do Rio Trombetas era a rua de comércio mesmo, onde havia lojas de venda de castanha, porque o forte naquela região também era a extração de castanha do Pará, e a pesca, e tinha o pirarucu,
que o pirarucu pode ser enorme e ele pode ser servido igualzinho um bacalhau, quando ele fica seco, fica bem gostoso. Então nas calçadas, assim, na beira do rio, você vê aquele monte de peixe secando no sol. E tinha um lugar que a gente tinha que caminhar um pouco, a Praça do Pôr do Sol. Gente, a praça era porque tinha 2, 3 bancos lá. Mas assim, era maravilhoso. Daquela praça a gente podia avistar. Era um pedacinho mais alto e tinha o Rio Trombetas, a floresta lá no fundo e o sol se punha lá. Gente, era maravilhoso. A gente sentava ali no final da tarde todo dia para assistir o pôr do sol. Era lindo aquilo, era um espetáculo inesquecível. E eu sei que nós ficamos nessa unidade por 30 dias. A primeira semana você quer voltar, só que você não tem como voltar, porque aquilo lá é longe para burro. E o acesso naquela época era só um avião que ia para a unidade, que ia levar o pessoal da unidade e os suprimentos uma vez por mês, ou de barco pelo Rio Trombetas. Uma vez nós fomos para Óbidos, demorando 12 horas dentro do rio, fazendo assim, poc, 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 naquele barco, para chegar em Óbidos, que também, na época, não era lá grande coisa não, mas era uma cidade enorme perto de Oriximiná. Na segunda e na terceira semana, a gente começa a curtir o lugar. E na hora de ir embora, a gente não quer mais ir embora, porque o lugar é encantador. Os encantos de Oriximiná e as coisas que a gente fazia lá, todas as nossas atividades das quais eu sou capaz de lembrar, eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Senão esse daqui vai durar uma semana, tá bom? Então no próximo vídeo, as nossas atividades em Oriximiná. Eu espero encontrar vocês aqui para contar as histórias de lá. Um beijo grande e até!